Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de palavra de vida aqui em nosso canal no YouTube. E é uma alegria, um prazer muito grande poder recebê-los aqui novamente nesse ambiente ambiente esse que podemos explorar no bom sentido da palavra, né? Para levar ao coração da igreja, dos irmãos, sempre uma palavra de Deus. E eu espero de todo o meu coração que esse momento seja um momento ímpar, seja um momento maravilhoso, que nesse período de exposição bíblica, nesta oportunidade, Deus possa falar ao seu coração, mais ainda, falar aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Espero que a minha boca seja nas mãos do Senhor, a sua boca para falar ao coração de cada um de vocês. Obrigado por participar. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, por favor, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário, né? E no amor de Cristo que nos une, desejamos, do lado de cá, ser bênção para você, seja onde você estiver. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família. Eu desejo sobre ti paz, saúde, prosperidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O tema de hoje traz como base ou divisa central: não saia da praça. Aonde vamos encontrar esta expressão, biblicamente falando? O Evangelho é do Senhor Jesus. O registro é de Mateus. O capítulo é o 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E a primeira coisa que eu já quero liberar aqui é que eu estou lendo no Evangelho. E aí a pergunta crucial é: de quem é o Evangelho? O Evangelho não é de Mateus. O Evangelho é do Senhor Jesus, segundo registrou Mateus. E só nessa fala, o Evangelho é do Senhor Jesus, eu já quero deixar bem claro a cada um de vocês que está me assistindo agora. Ninguém, observe bem o que eu vou falar, ninguém pode patentear a Bíblia. Ninguém pode patentear uma mensagem que sai da Bíblia. Porque o Evangelho é do Senhor Jesus, não é do pregador, não é do teólogo, não é do escritor. O Evangelho é do Senhor Jesus. Vez por outra, eu percebo nas redes sociais alguns irmãos discutindo com os outros e lançando indiretas, como a dizer que você, eu, nós estamos pregando a mensagem de alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem mensagem própria. Ninguém é dono de mensagem. Leia um pouco mais a sua Bíblia e você vai descobrir isso. Mas eu vou te ajudar. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1. No livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. No livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 2. Estou mostrando para você alguns textos, quando a Bíblia Sagrada diz: veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu.
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra que o Senhor te disse, pregue a mensagem que eu já te dei. Jonas 3, verso 2. Em todos esses textos correlatados, é claro duas coisas. Jonas tem ministério, Ageu tem ministério. Palavra não. Mensagem não. Porque a palavra é do Senhor. Então, nunca diga esta pregação, esta mensagem é do pastor A, do pastor B, do pastor C. Nenhum de nós temos mensagens. Tudo o que nós escrevemos ou pregamos é porque foi dado por Deus. Na leitura, no exame, no esmero, no labor, na dedicação de cada um no seu texto escolhido, dado por Deus para pregar. Mas a partir do momento que a mensagem é bíblica, ela não pode ser do homem, ela é de Deus e ninguém pode patenteá-la. Ninguém é dono de mensagem. A mensagem é do Senhor. Por isso que aos meus alunos em sala de aula sempre digo a eles: qualquer ensino que sair da minha vida para a sua vida, se você entende que é bíblico, que é cristocêntrico, que é teológico, que tem pureza doutrinária, pode pregar à vontade e nem precisa mencionar o meu nome, porque nada é meu, tudo pertence ao Senhor. Então vamos começar já por aqui, tá bom? Agora veja, capítulo 20 aqui de Mateus começa assim os seus versos de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Observe do que o texto está falando. É Cristo que está falando e Mateus está registrando. Ele está falando a respeito do reino dos céus. É semelhante a um homem, aí ele cita esse homem como um pai de família. Este homem é um pai de família. Que saiu de madrugada, aqui implica dizer às 6 horas da manhã, porque é quando o dia começa para o judeu. Começa às 6 da manhã, termina às 18 horas. A noite começa às 18 horas e termina às 6. Então ele usa uma cultura, Cristo está fazendo uso do contexto cultural da sua época, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, ou seja, a fazer a espécie da entrevista e do contrato de mão de obras para a sua vinha. Então este homem, que é um pai de família, ele tem uma vinha e ele vai em busca de mão de obra qualificada para trabalhar na sua vinha. Daqui a pouco nós vamos identificar aonde este homem, pai de família, buscava esses trabalhadores. Verso 2. E ajustando com os trabalhadores, ponto 1, a um dinheiro por dia. No verso 2, a primeira turma que foi contratada, em tese, às 6 horas da manhã, o salário desta primeira turma foi definido. Porque está escrito assim, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia. Mandou-os para a sua vinha, aqui no verso 2. Tome nota de uma informação aqui no verso 2, porque geralmente o homem, pai de família, quando ia em busca dos profissionais para trabalhar para ele, geralmente não se comentava quanto que fulano iria ganhar ou quanto que o patrão iria pagar. Por quê? Porque os funcionários, as pessoas contratadas, elas confiavam por demais na bondade do senhor da vinha, do dono da vinha. Então, raras exceções,
mencionava valores. Só era mencionado valores quando os contratados exigiam do patrão, de quem está contratando, e quando isso acontecia, então revelava no coração dos trabalhadores o quê? Uma certa desconfiança em relação à fidelidade do patrão. Isso é sério. Por quê? Porque o contexto do texto aqui começa por causa das expressões anteriores aqui. Lá no capítulo 18, por exemplo, aqui de Mateus, vou voltar só um pouquinho. Capítulo 18, ele fala sobre o maior no reino dos céus. Depois ele entra aqui na parábola, né, do credor incompassivo, o perdão do pecado de um irmão. Entra no capítulo 19, fala sobre o divórcio, depois Jesus abençoa os meninos, e depois entra no mancebo de qualidade. Só que esse mancebo de qualidade, que é o jovem rico, né? Eis que aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Esse já começou mal. Ele começou muito mal, porque ele começou dizendo: Que bem farei para conseguir a vida eterna? Ora, a vida eterna não se consegue por intermédio daquilo que eu faço. Vou repetir, a vida eterna nós não a alcançamos por meio daquilo que fazemos. Não é méritos, é além dos deméritos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Não é méritos, é além dos deméritos. Imagine só, que bem farei para herdar a vida eterna. Então já começou mal, observe aí. Dá um salto do Mateus 19, 16 para o Mateus 19, verso 27. Aí já não é mais o mancebo de qualidade. Aqui já é um dos discípulos, especificamente Pedro. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo. Fala de renúncia. Eis que nós deixamos tudo. Renúncia. E te seguimos. Aí vem a cobrança. A cobrança. Que receberemos? Que receberemos? Isso é o mesmo que dizer ao dono da vinha: o Senhor nos contratou e a gente quer saber qual vai ser o nosso salário. É o mesmo, é a mesma ideia. A ideia em torno de si é isso, o sentido, né, é isso. Por isso que o Senhor Jesus vai responder o Pedro, mas ele não termina a resposta a Pedro no verso 30 do capítulo 19. Ele emenda a fala no capítulo 20, verso 1, ainda respondendo Pedro. Então, Mateus 20, verso 1 a 16, ainda é uma resposta do Senhor Jesus à pergunta de Pedro. Disse aí o verso 27 do capítulo 19, reitero então o texto. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós, é o Pedro falando por todos, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Então ele quer assinar um contrato, ele quer garantias do que vai receber. Corresponde à primeira turma aqui do capítulo 20, verso 1, verso 2, especificamente o 2, e ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então essa turma foi assalariada, a turma do primeiro horário.
Quando Pedro fez a pergunta, Jesus respondeu no 28, 29 e 30 e emendou no capítulo 20, verso 1 a 16. Mas observe como Cristo também respondeu, né? Verso 28 do capítulo 19. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí Cristo vai mexer nas coisas que nós mais amamos, que é o verso 29, ele diz: e todo aquele que tiver deixado, ponto 1, casas, 2, irmãos, 3, irmãs, 4, pai, 5, mãe, 6, mulher, 7, filhos, 8, terras. Então tem aqui oito frases e cada uma dessas frases menciona coisas que nós amamos. A nossa casa, nossos irmãos, nossas irmãs, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos e os nossos bens materiais, como no caso as nossas terras. Quem não ama isso? Todos nós amamos. Se você falar que não ama, é o ápice da hipocrisia. Se não ama porque tem, se não ama porque cuida, se não ama porque conquistou. É claro que ama. E Cristo toca nessas coisas e diz assim: e todo aquele que tiver deixado, renúncia, todas essas 8 coisas. Aí ele usa essa expressão, ó, por amor do meu nome, por amor do meu nome, por amor do meu nome. Em momento algum, o Senhor Jesus está condenando o fato de termos casas ou irmãs, irmãos, pai, mãe, esposa, filhos e terras. Ele não está condenando o ter isso. Seria o mesmo que ele falar: eu quero destruir a família. E não é isso. Ele está falando de grau de prioridade. Em grau de prioridade, o que um salvo deve priorizar? É claro que um cristão salvo em Jesus prioriza Jesus. O meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, não pode ser maior em relação ao meu amor pela pessoa de Cristo. O meu amor pela igreja, pela obra, pelo que faço, pela escrita, pelo seminário, pelas aulas, pelas pregações, não pode ser maior em relação à pessoa de Cristo. Quando Cristo ressuscitou e vai encontrar-se com os discípulos lá na Galileia, especificamente lá em Tiberíades, quando ele preparou um jantar, tinha fogueira, brasas e peixe. Ele disse aos seus discípulos, ou brasa, peixe e pão, né? Como está no texto. E ele os convidou para jantar. João capítulo 21, ali do verso 10 até o verso 17, você vai perceber que no 15, 16, 17, Cristo conversa com Pedro. E qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Simão, filho de Jonas, amas-me? Primeira vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele está usando as expressões: ô Pedro, você me ama? Simão, filho de Jonas, agaspa-me, agaspa-me, agaspa-me. Então ele está usando a expressão do amor ágape, agapau. Então ele chama Pedro a uma realidade de confronto. Você me ama? Porque a ideia nossa é essa, é amar a Cristo. A ideia bíblica, perdão, é amar a Cristo acima de tudo. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Se você ler Apocalipse capítulo 2, verso 2, 3, você vai encontrar nove qualidades da igreja que está em Éfeso, sendo que 2 delas se repetem, então são 7.
No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 e 3, você vai encontrar 9 qualidades da igreja que está em Éfeso, sendo que 2 delas vai se repetir, então se tornam 7 qualidades, e só uma censura. Só que esta única censura que Cristo faz é como se destruísse as 7 qualidades da igreja. É uma igreja perseverante, é uma igreja que não se cansa, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que não tolera os falsos apóstolos, que não tolera a mentira, é uma igreja que tem paciência, né? O Senhor conhece as obras desta igreja. Aí ele pega e fala assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ora, que amor essa igreja deixou se ela tem obras, persevera, tem paciência, trabalha, não se cansa, não tolera os maus, os mentirosos e os falsos obreiros? Como que ela pode não ter amor com todas essas qualidades? Ele está dizendo: esta igreja ama o que faz, mas não ama o dono dela. Quantas vezes eu e você não amamos o que fazemos para Deus sem amar a Deus? Quantas vezes eu e você não amamos o que fazemos para Cristo na igreja? Chegamos a amar até a igreja? E se você parar para pensar, tem um pouco de heresia nisso, amar a igreja. Tá? Entenda o que eu vou falar primeiro, depois você pode fazer suas cogitações, e eu respeito muito, muito mesmo. Quando eu amo a igreja, eu estou amando a esposa de alguém, porque a igreja é a esposa de Cristo. E se eu amo a igreja, que é a esposa de Cristo, logo eu estou tendo um problema com a esposa, né? Porque amar a esposa de alguém é infidelidade, adultério espiritual. Nós somos a igreja, pertencemos a Cristo, Cristo é o nosso esposo, a igreja é a esposa do Cordeiro, não é? Não estou falando para você não amar as coisas de Deus, estamos falando em grau de prioridade. Precisamos amar a Cristo. Por exemplo, o Pedro amava o que fazia, mas não amava a Cristo, por isso o negou 3 vezes. Agora, Cristo, quando fala com ele, tu me amas, e ele faz a declaração de amor, aí sim, pode ver que dali para frente, Pedro realmente tornou-se, né, uma outra pessoa em relação ao reino, à obra de Deus, né? Então, assim, são detalhes que estão escondidos aí que o levou Cristo a narrar esta parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho ou de contratação, de chamado aqui para esses trabalhadores ir para a sua vinha. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor deve ser carregado do asmos de amor ao Senhor. Às vezes você ama o seu líder, seu pastor, sua igreja, seu ministério, seu pregador favorito, escritor favorito, teólogo favorito, tem paixão pela pessoa, mas às vezes não tem a ideia do que é amar a Cristo. Isso é perigoso, muito perigoso. Você discute com pessoas por causa de outras pessoas. Você sai em defesa de uma pessoa em detrimento da outra, mas não defende a causa de Cristo e não ama Cristo. Olha o perigo. Esse texto é muito forte e chama-nos a nossa atenção. Espero que o Senhor esteja te ensinando alguma coisa por esta palavra também, com temor e tremor. Voltamos ao texto de Mateus 20. Agora veja a mudança que vai dar no verso 3. O versículo 3 diz assim: e saindo perto da hora terceira, ou seja, por volta das 9 da manhã, ele viu outros. Aí o tema, que estavam o quê? Ociosos na praça. Que estavam ociosos na praça. Esta palavra ociosos vem de ociedade, pessoa ociosa. Alguém desocupado, desocupada. E na praça, na nossa cultura, tem uma conotação bem negativa. Nós moramos
em um bairro. Nesse bairro tem praça ou praças. 9 horas da manhã você vai trabalhar ou vai a um comércio e você passa por uma região onde tem uma praça. Tem pessoas na praça às 9 da manhã. Na nossa cultura, fica pontos de interrogação o que essas pessoas estão fazendo na praça às 9 horas da manhã. Dependendo da geografia, da logística, do ambiente do bairro, a nossa conotação é a mais negativa possível, né? Por causa da cultura, da época. Mas na cultura bíblica, não. Na cultura bíblica, estar na praça implicava dizer que eu estaria na expectativa de ser contratado por algum dono de alguma vinha ou qualquer outro tipo de atividade. O contexto aqui é um contexto dentro do campo de Israel, ali, dentro de uma ideia de um povo que sempre viveu da agricultura, da agropecuária. Então, se o pai de família, dono da vinha, vai de madrugada assalariar trabalhadores, é lógico que os trabalhadores de madrugada também saíram de suas casas. Para ir para onde? Para a vinha? Não. Para ir para o ponto de contratação. E onde que era o ponto de contratação? Justamente a praça. A praça era o lugar correto, ideal para estar. Então, o trabalhador, ele acordava, vamos ter uma ideia em tese, 5 horas da manhã, ele se despedia da esposa e dos seus filhos ainda dormindo, pegava lá as suas ferramentas de trabalho, né? Os camponeses, e iam para onde? Ia para a praça, com as suas ferramentas de trabalho. Às 6 horas da manhã começava a contratação. Se o dono de uma vinha precisasse de alguém, ele sabe onde encontrar, lá na praça. Então ele vai lá na praça e contrata. Então ele passou por lá às 6 da manhã, contratou, fechou o contrato, porque especifica o valor, que é o verso 2. Já no verso 3, ele vai lá novamente às 9 da manhã, e percebam que às 9 da manhã tem gente na praça. Porque, embora eles não foram contratados às 6, mas não foram embora. Continuaram na praça. Às 9 da manhã eles estão lá. Já se foram 3 horas de trabalho do dia, mas eles estão na praça. Expectativa, esperança, né? Paciência, acreditando que pode dar certo. A sua esposa e seus filhos, às 9 horas da manhã, percebe que o pai não voltou, já cria uma expectativa de que ele arrumou alguma coisa. Naqueles tempos, você recebia por dia o trabalho de um dia, né? Então, o verso 3 mostra isso. Essa turma do versículo 3 é contratada no verso 4. Agora, veja a mudança de fala quando o assunto é pagamento. E disse-lhes, ide vós também para a vinha. Foi contratado. Acabou de ser contratado. Agora vamos ver o pagamento? E dar-vos-ei o que for justo. Quanto que eles vão receber? Não menciona. O justo. Aliás, menciona o que for justo. Pergunta para os trabalhadores se eles reclamaram. Lê no texto aí, vê se os trabalhadores estão dizendo, não, desse jeito a gente não vai. No escuro, não. Tem contrato? Onde a gente assina? Vamos aí assegurar as coisas. Não. Olha para o texto. O texto encerra no verso 4 assim, ó. E eles foram. Ninguém questiona, ninguém reclama, ninguém indaga, porque eles não duvidam da fidelidade de quem os contratou. Você está reclamando do quê? Está fazendo a obra de Deus e está reclamando por quê? Você está duvidando da fidelidade de Deus? Você não acredita que Deus é poderoso para assalariar você, recompensar você, dar a você o que é justo? Não duvide da justiça de Deus. Quando Deus chama, Deus cuida.
É interessante que Spurgeon, quando faz um comentário desse texto, Spurgeon ele comenta 3 palavras importantes. No texto, do verso 1 a 16, ele define o verso 1 a 16 por 3 palavras. Primeiro, o chamado. Segundo, a soberania. Terceiro, a recompensa. Spurgeon define esse texto com essas 3 palavras. Primeiro, o chamado. Quem tem, tem. E quem chama é Deus. E se ele chama, ele cuida. Soberania é porque ele chama quem ele quer. Segura essa, ele chama quem ele quer. Ele chama na hora que ele quiser. Porque ele chamou às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Então, na soberania, Deus chama quem ele quer. Não sou eu, não é você, não é o ministério, não é a liderança, não é pastor, não é pregador, não é teólogo, não é escritor que define o chamado. E quando chama, e quem pode o ter. A soberania pertence ao Senhor. Quem somos nós para definir quem Deus chama, quando chama, por que chamou? Ou você acha que você é o único que tem chamada? Ou você acha que você é o único que sabe pregar, que sabe ensinar? Você acha que você é o único que é teólogo, que é escritor, que é cantor, que é pregador, que é vaso e profeta? Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O seminário existe para formar pessoas, mas seminário não vocaciona. Seminário não é chamado. Você pode ter estudado na melhor faculdade do Brasil ou do mundo. Se você não tiver chamada de Deus, gastou seu tempo e seu dinheiro em investimento para si e não passa disso. Você pode ter uma biblioteca lotada. Você pode ter investido 100 mil reais em livros, 50 mil reais em teologia e formações, 30 mil reais em CDs e DVDs. Você pode ter dado uma casa para aprender tudo acerca da Bíblia. Se Deus não te chamou ao ministério, me desculpe a minha sinceridade, tudo que você granjeou é para ti, simplesmente para ti. Agora, quando Deus chama alguém ao ministério, é algo totalmente inverso. Muitas vezes sem faculdade, sem instrução, sem finanças. Meu Deus, o linguajar ainda chulo, pobre. Mas quando Deus chama, a soberania é dele. Então vamos com calma, vamos devagar. Respeite aqueles que Deus chamou. Não confundam conhecimento bíblico e teológico, acadêmicos de alto nível com chamada. Chamada sobrepõe, sobressai a qualquer outra coisa de ordem nossa, terrena, humana, literal. E não estou dizendo que não é para estudar. Estou lhe dizendo que muitas formações formam pessoas, ou seminários e faculdades formam pessoas, mas não vocaciona, porque a vocação vem do alto. É Deus quem chama para a obra e para o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos ao versículo 5 agora. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, então meio-dia e 3 da tarde. Veja, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Quando ele foi 6 horas da manhã na praça, tinha gente? Tinha, contratou. Quando ele foi às 9 da manhã na praça, tinha gente? Tinha, contratou. Agora ele vai ao meio-dia, na mesma praça, e tem gente lá. Imagine você, meio-dia. Ele vai às 3 horas da tarde e tem gente lá. Agora imagine do meio-dia às 3, o calor,
Imagine o clima, o mormaço, a fome, a sede, a expectativa, o coração já acelerado, porque é meio-dia, a esposa e os filhos estão em casa e na mente da esposa e dos filhos, meu marido foi contratado hoje, papai já está trabalhando, então ele vai voltar pelo menos com o recurso do dia. Então haverá providência para a família, o sustento do dia da família está com o pai que está no campo trabalhando, na vinha. Mas até então ele não está na vinha, ele está na praça. Ele poderia relaxar, ele poderia desistir, ele poderia murmurar, ele poderia reclamar. O trabalhador que está ali até o meio-dia, ele poderia desistir. Deu meio-dia, ele poderia jogar tudo para o alto, dizer, hoje não foi um dos bons dias. Ele poderia pegar as ferramentas e voltar para casa. Mas ele persevera, ele continua, porque há uma expectativa, há uma esperança de que algo ainda pode acontecer em seu favor. O dia ainda não terminou, já se foi metade do dia, das 6 ao meio-dia, mas ainda tem do meio-dia às 18. Quem sabe um milagre pode acontecer. Então, às vezes nós somos provados até o último instante. Às vezes Deus tem para nós algo tão grande, tão precioso, tão maravilhoso, mas nós desistimos com tanta facilidade. Ou então nós vemos pessoas sendo contratadas primeiro do que nós, e numa linguagem mais cultural nossa, pessoas sendo usadas por Deus, chamadas por Deus, e a gente vai ficando, dá uma ideia de que nós não temos esta chamada de Deus, ou que Deus não tem algo conosco, embora Ele tenha falado muitas vezes. Então tudo é uma questão de você permanecer no centro da vontade de Deus. Se Ele não te chamar hoje, permaneça no centro da vontade de Deus. Se este mês de outubro de 2022 Deus não te chamar, permaneça no centro da vontade de Deus. E você vai experimentar o que Deus tem para a sua vida, porque o chamado não é nosso para com Deus, é Deus para conosco. Podemos desejar muitas coisas, mas se Deus não tiver isso, vai ser apenas um desejo, né? Deus tem uma chamada comigo, com você, Ele vai desenvolver isso aí a seu tempo. Até o fator de ficar na praça esperando também é um fator de formação de caráter, de formação de personalidade, né? Porque a praça nos ensina muita coisa. A praça fala do nosso anonimato, a praça fala do nosso subterrâneo, a praça fala do nosso isolamento, a praça fala do nosso esquecimento. A praça, ela remete aos desertos da nossa vida. A praça, ela representa os lugares em que nós choramos e ninguém vê. Passamos por N lutas e dificuldades e ninguém percebeu, ninguém viu. A praça é um processo de humilhação muitas vezes, porque você escuta o que não era para escutar, ou que não gostaria de escutar, né? Ela revela quem está com você também na praça. A praça é assim, ela revela quem estava com você e foi para a vinha, e depois passa lá e nem olha para você que você está na praça, porque ele ou ela já está na vinha. Você tem uma ideia, na cultura da época, quando chegava às 17 horas, quem estava na praça já ficava numa situação bem de desconforto, porque ele ia passar por uma humilhação maior ainda do que ter ficado o dia inteiro lá, que é quando as pessoas vinham das vinhas, né? Aí as pessoas passavam pela praça e alguns que ali passavam davam esmolas aos que estavam na praça, ainda que a ideia fosse para ajudar, mas quem recebe uma esmola na praça voltava para casa não com honra, voltava humilhado, porque não conseguiu emprego e ainda recebeu esmola. E nem sempre quem dava uma esmola carregado de asmos, de amor, de sinceridade. Era como se estivesse humilhando realmente quem está recebendo.
Hoje não é distante isso, não é diferente isso. Hoje nós temos muitas pessoas que um dia estiveram na praça, hoje estão na vinha. Pessoas que Deus levantou, pessoas honradas por Deus. Só que essas pessoas me parecem que elas esqueceram da praça. Esqueceram-se de onde saíram, porque sai das vinhas, passa pelas praças e, ao contrário de abraçar alguém da praça, de orar com alguém da praça, de ministrar sobre a vida de alguém que está na praça ainda, no processo da espera, infelizmente passam para humilhar. Aí quer humilhar esse irmão, esta irmã, humilha a igreja do irmão, o ministério do irmão. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, no amor de Cristo que nos une. Você pode estar num ministério lindo, próspero, grande, mas você não começou assim. Você não começou próspero, você não começou grande. Ora, você pode fazer parte de um ministério que é uma potência, mas ninguém começou potência. Respeite a história de cada um. Você não é obrigado a concordar comigo, como eu não sou obrigado a concordar com você. Mas respeite o ministério do irmão, respeite o ministério da irmã. Você está lutando contra o irmão, contra a irmã, quando o Efésios 6,12 mostra que a luta nossa não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu estava lecionando aos nossos alunos, há 2 dias atrás, na nossa classe de epistemologia, a doutrina do ministério, e eu estava falando para eles sobre as 28 faces de Cristo em Mateus. Em Mateus 14 tem uma face de Cristo lá. Cristo é um líder que ora antes da adversidade. Lembra daquela travessia, né, do barco, né, sobre o mar, e que veio um vento contrário, que deu com ímpeto no mar, levantou ondas que deu com ímpeto sobre o barco? Cristo estava no monte, veio andando por sobre as águas do mar ali, na 4ª vigília da noite. Você percebe uma coisa naquele texto? As ondas batiam contra o barco ao ponto de quase quebrar-se, de ir a pique, né? Então veja, por fora do barco havia guerras, batalhas, lutas por fora do barco, ondas batendo com ímpeto no barco. Mas dentro do barco estavam os discípulos. E não menciona no texto que os discípulos estavam brigando. Tinha ondas fortes lá fora? Tinha. Vento contrário lá fora? Tinha. Estava ruim lá fora? Estava. Mas dentro do barco, ainda que eles estivessem preocupados, com medo, atônitos, mas entre eles não havia briga. Porque a guerra não é dentro, é fora. Então não perca, não gaste o seu tempo, não faça investimento, esforços guerreando contra a minha pessoa ou a pessoa de alguém da igreja, porque quem ganha com isso é o inferno, é o diabo. Então não entre por esse caminho, se converta, nasça de novo, vai ajudar, auxilie, caminhe junto, empreste o seu ombro, libere uma palavra de bênção, de vitória, ore por alguém, pare de ficar criando fermentos aqui, fermentos ali, em torno de vaidades. Tudo é vaidade, não perca seu tempo com isso. Então, era muito humilhante estar na praça e ver essas pessoas da vinha voltando, porque nem sempre o coração de quem dava uma esmola vinha carregado do asmos da sinceridade e do afeto, do carinho, do amor. Então não era uma situação muito fácil, né? Mas o Senhor da vinha foi ao meio-dia, foi às 3. E observe mais uma vez comigo que o verso 5 diz que ele foi perto da hora 6, meio-dia, 9, até 3 da tarde, fez o mesmo. Aí você vai ver que com esse daqui do meio-dia e das 3 horas da tarde, nem salário mencionou. Primeira turma,
assinou o contrato. Segunda turma, o que for justo. Terceira turma, nem menciona. E o pessoal do meio-dia e das 3 da tarde também não questionou o dono da vinha, não. Bora trabalhar aqui. O que ele quiser pagar está bem pago. O negócio é importante, é estar na vinha, estar trabalhando. Isso para dar resposta ao Pedro. Nós deixamos tudo. O que ganharemos? O que receberemos? 19:27 de Mateus. Verso 6, e saindo perto da hora 1/10, que é às 17 horas, 5 horas da tarde, faltando só uma hora para terminar o dia, ele encontrou outros que estavam ociosos lá na praça e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Ele está dizendo: o que vocês estão fazendo aqui o dia inteiro? Aí eles vão falar: ninguém nos contratou. Diz, o verso 7, disseram-lhe, pois, porque ninguém nos assalariou, quer dizer, ninguém nos contratou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Também não mencionou valores? Recebereis o que for justo, o que implica dizer receber por uma hora de trabalho. O que for justo é uma hora de trabalho. Aí é que está o segredo. O segredo é que o dono da vinha, ele vai dar uma lição aqui na história muito tremenda. Porque tem a turma das 6, a turma das 9, a turma do meio-dia, a turma das 3 e a turma das 5. Então veja, são 5 tempos, 5 horários, né? E aí você percebe que quando vai chegar no verso 8, aproximando-se a noite, né? Chegou a hora então de pagar. O dono da vinha, ele fala com o mordomo dele, o oikônomos, o chefe da casa, o administrador financeiro, o cara do RH. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos derradeiros até os primeiros, ou seja, a turma das 17 e termina na turma das 6 da manhã. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, receberam um dinheiro cada um. Olha só, eles receberam um dinheiro cada um. Eles receberam por um trabalho de um dia. Olha que coisa linda. Então, vindo, porém, os primeiros, os das 6, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam o quê? Um dinheiro cada um. A turma das 5, um dinheiro cada um. A turma das 6 da manhã, um dinheiro cada um. Ora, como assim? Ora, a turma das 6, quando foi contratada, não fez o contrato? Fez o contrato. E no contrato estava o quê? Um dinheiro. Está lá no verso 2. Ajustando, isso é contrato. Ajustar é contrato. Com os trabalhadores a um dinheiro por dia. Verso de número 10. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Está certinho. Está perfeitamente correto. Estaria incorreto se o dono da vinha tivesse dado ordem ao mordomo para dar mais para a turma das 6, porque no contrato não estava prescrito isso aí. Já que eles foram para o contrato, isso quer dizer que eles duvidaram da fidelidade, da generosidade do dono da vinha. Então, peraí, já que vocês não acreditaram em mim, vai receber o que é justo, porque é o que está no contrato. Agora, a turma das 9, ele não mencionou nenhum salário, disse que vai receber o que é justo. Do meio-dia das 3, nem o que é justo ele mencionou. E da turma das 17 vai receber o que é justo. Só que o dono da vinha, ele tem uma forma de tratar os trabalhadores, de avaliar os trabalhadores, não pelo horário que os trabalhadores chegaram na vinha dele, mas pelo horário que os trabalhadores chegaram no posto de serviço, que é a praça. Daí a temática, não saia da praça. Por quê? Porque o Senhor, quando vai recompensar alguém, ele não vai recompensar alguém a partir do momento que esta pessoa entrou no ministério. Porque vinha fala de ministério, fala de campo, fala de obra. Muitas pessoas estão na praça do anonimato, de uma congregação, de uma subcongregação, de um ponto de pregação, de uma sede, pode estar até dentro de uma sede, mas está lá,
esquecido, ninguém mexe com ele ou com ela, ninguém a utiliza, dá oportunidade, mas eles estão na praça. Enquanto isso, estão orando, jejuando, lendo Bíblia, ensaiando seus louvores, né? Colocando a vida no altar, dando lugar ao Senhor com força em suas congregações, esperando no tempo do Senhor. Então, o dono da vinha, quando ele vai pagar, ele começa a pagar pelo último até chegar no primeiro, e o valor do primeiro é o mesmo valor do último. Os primeiros ficaram aborrecidos com ele. Acredita você que os primeiros ficaram aborrecidos porque os últimos receberam o mesmo que eles, os primeiros? Ora, queria que você entendesse que a turma que foi contratada às 6 da manhã, ela representa cristãos que nasceram no berço evangélico, que nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. É como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Nunca se desviei, nunca saí da tua casa, te sirvo há tanto tempo. O pessoal das 9 da manhã representa aquelas pessoas que aceitaram a Cristo na sua idade ainda de pré-adolescência. O pessoal do meio-dia é pessoas que já aceitaram a Cristo na adolescência para a juventude. O pessoal aí das 3 da tarde são pessoas que aceitaram a Jesus Cristo da juventude para a maioridade, já em fase adulta. Só que o pessoal das 5 horas da tarde são pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo já na casa da velhice. Ora, por que o Senhor vai recompensar quem chegou por último na casa da velhice, igual ou semelhante aos que nasceram na fé, são as natas, são as raízes da igreja histórica? Por que esse mesmo modelo de pagamento? Porque isso se chama graça. Eu vou repetir, isso tem nome, o nome disso é graça. A graça de Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus, ela não vai avaliar se a turma das 6 da manhã é melhor do que a das 17, se a das 17 é inferior à das 19, porque graça não se paga, graça se recebe. A mesma graça que alcançou a turma das 6 é a mesma graça da turma das 17 horas. Você não pode competir com a graça. Com graça não se compete. Com a graça se desfruta. Com a graça se envolve. Com a graça se vive. Com a graça se deleita, se alegra. Não vai ter como você questionar, porque primeiro pela mente de Spurgeon, é Deus quem chama, o chamado é soberano, que ele chama na hora que ele quer e quem ele quer, e a recompensa é dada por Deus, é Deus que vai galardoar, é Deus que vai recompensar. A pessoa do Senhor Jesus vai dar o nosso galardão. Apocalipse 22, versículo 12, eis que cedo venho, ou presto venho, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então não é o que eu quero, o que você quer, não é do meu jeito nem do seu. É Deus quem chama, é Deus que escolhe, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita, é Deus que investe, que instrui, que manda para a vinha, é Deus que vai dar o salário, é Deus que vai dar o carro, a casa, as condições financeiras. Você não pode ter inveja do seu colega, você não pode ter inveja do seu amigo. Quer dizer que seria gostoso você vê-lo a vida toda sofrendo na obra, sofrendo na igreja, sofrendo no campo? Então, se chega um carro novo para ele ou para ela, você não gosta? Se uma bênção tremenda material chega para um obreiro, uma obreira, você não vai gostar disso? Uma casa, um apartamento, um recurso financeiro que vai mudar a história de vida deste obreiro, desse líder que doou a sua vida na obra, quer dizer, você não vai gostar disto? Isso te faz o quê? Uma pessoa magoada, ciumenta, invejosa? Isto aí chama-se obras da carne. Aos Gálatas 5, verso 19 a 21, 16 obras da carne. A inveja está lá. O ciúmes também está lá.
a contenda, a porfia também está lá. Então tomamos muito cuidado, porque todos nós podemos estar na praça, como todos nós podemos ser contratados para a vinha, mas o salário não vem pelo tempo de vinha, o salário vem pelo tempo de praça. A turma das 6 chegou às 6 na praça, a turma das 17 chegou às 6 na praça, então chegaram no mesmo horário, por isso o pagamento é justo. Mas eles estão reclamando. Veja que o verso de número 11 continua. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Verso 12, dizendo: estes derradeiros trabalham só 1 hora e tu os igualaste conosco. Olha só, olha o ponto de vista. A turma das 6 da manhã está falando para o dono da vinha que o dono da vinha igualou a turma das 17 horas a eles. Logo eles estão dizendo, nós somos melhores. Nós somos superiores aos das 17. Você não pode igualar eles a nós. Olha que linguagem, olha que mentalidade. É a mentalidade de muitos hoje. Mentalidade de muitos líderes, mentalidade de muitos pregadores, de muitos teólogos, de muitos escritores, porque não pode se igualar a ela, não pode se igualar a ele. Opa, peraí, vai devagar. Quem é o dono da obra? De quem é a graça? Quem é que chama? Quem é soberano? E quem é que dá a recompensa? Quem sou eu para discutir com alguém se Deus a escolheu, se Deus o escolheu? Quem sou eu para censurar chamado, soberania e recompensa na vida de alguém? Quem somos nós para censurar chamado, soberania e recompensa? Quem tem, tem, quem não tem, não tem, pronto e acabou. Ou é difícil entender isso? Agora, se você tem dificuldade de se alegrar com a vitória do seu irmão, isso implica dizer que você tem uma dificuldade muito grande de receber uma grande vitória da parte de Deus. Se você tem dificuldade de se relacionar com pessoas que estão sendo honradas por Deus, você tem dificuldade de relacionamento com Deus que honra as pessoas. E alguns dentre nós somos amigos dos amigos, mas não conseguimos ser amigos de Deus, por causa dos ciúmes, da inveja e dessas questões carnais que existem entre nós. Na linguagem do texto, Cristo estava mostrando também que os judeus, que foram chamados primeiros, não são superiores. Eles não são superiores, não. De jeito nenhum. A quem? Aos que foram chamados depois, aos gentios. E nós que nos tornamos igreja. Ninguém é superior no tempo que foi chamado. Nem judeu, nem gentil, nem igreja. Ninguém é superior. A graça de Deus ainda está em evidência e a graça de Deus continua alcançando muitas vidas para a glória e louvor do nome do Senhor. Hoje tem um monte de pessoas nas praças por aí, no sentido bíblico da palavra. O dono da vinha está passando por lá, chamando, vocacionando, escolhendo, capacitando, investindo pesado na vida deles ou delas para uma grande obra. E todos receberão a seu tempo o galardão merecido. O meu conselho a você, minha irmã, meu irmão, enquanto o meu tempo, o teu tempo não vem, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aí na nossa praça. Vamos continuar. Nosso Deus pode nos levar a lugares tremendos, poderosos. Tá bom? Não fique com ciúmes de ninguém. Não fique com inveja de ninguém, tá bom? É importante a gente aprender isso, né? A nosso relacionamento, quando Lawrence Richard, ele comenta isso no comentário histórico popular ou cultural, quando ele faz menção desse texto, ele diz que o nosso relacionamento deve ser um relacionamento com base na generosidade e não nos méritos. A turma das 6 achou que deveria ganhar mais por causa de méritos. A turma da 17 está ganhando o mesmo da turma das 6, não por causa dos méritos, mas por causa da generosidade do dono da vinha.
Então, Lawrence Richard, ele faz esse comentário desse texto. Ele diz que a nossa recompensa, né, da parte do Senhor, que vem da parte do Senhor, não está calculada, não está baseada, né, no relacionamento do que vou receber pelos méritos, mas porque o Senhor é bom e Ele vai dar aquilo que Ele entender que é melhor para mim. Que assim seja, então, né, recebam aí essa palavra, que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Como o Isber diz, ele comenta esse texto também, ele chega a dizer, dentro da linha do pensamento do texto aqui, ele chega a falar que nós não devemos superestimar ou supervalorizar os nossos méritos, que é o que Pedro diz. E nós, o que receberemos? Que é o que a turma da ceia está dizendo. Por que igualaste conosco? Nós não devemos supervalorizar ou superestimar os nossos méritos, porque a graça de Deus não nos permite fazer dos nossos méritos algo superior a um irmão ou a irmã. Né? Isso aí é a graça de Deus que nos alcançou, é pela graça que nós estamos todos juntos nesse mesmo barco e vamos morar no céu com Jesus para a glória de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo então vos abençoe, recebam esta palavra em nome do Senhor Jesus e até a nossa próxima oportunidade, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe este vídeo, né, esse momento de reflexão, de estudo da palavra de Deus com seus amigos e familiares. Replique, passe, aprenda, ensina, passe para frente, pregue sobre isso, porque a palavra, como eu disse no começo, ela não é minha não, e nem sua. A palavra não é nossa, é do Senhor nosso Deus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor para todos sempre. Fiquem todos na paz do Senhor.